Boa noite, gente. Atrasada, mas vamos começar. A melhor nutricionista de Capim Grosso. Obrigado, Anderson. Então, hoje, nossa segunda live, hein? Como vocês viram aí no stories anterior que eu coloquei, né? No último stories, na verdade. A gente vai falar hoje de pontos que não foi abordado lá na nossa primeira live sobre fertilidade e gestação. Então, lá eu expliquei o que acontece, o que deve acontecer de fato no primeiro, segundo e terceiro trimestre de gestação em relação à alimentação, quanto de quilo, né, de peso você deve ganhar. E aí, quem não assistiu, tá no YouTube, vai assistir, porque aqui a gente vai abordar chás para melhorar a fertilidade, a gente vai falar de suplementos para melhorar a fertilidade, a gente vai falar de pedras, né, seguindo aí a orientação da Santo Delgarda. Vai falar de chás também e suplementação na gestação, então depois que a mulher já engravidou. Então vamos lá. É sempre bom lembrar, sempre que a mulher vem me procurar, né? A paciente vem me procurar para engravidar, ela sempre vem só. Só que as pessoas esquecem que quando a gente pensa em gestação, em fertilidade, que é o que a gente vai começar a falar aqui, de fertilidade, não é só a mulher. Então, fertilidade e gestação é o casal, mas principalmente fertilidade. O tempo ideal para a gente pensar em fertilidade seria 3 meses antes de pensar em engravidar. Aí a mulher procura, né? Só procura ginecologista. Mas deveria também procurar o profissional de nutrição, porque a gente tem que entender que a gestação não é só tomar ácido fólico, como muito se faz. A fertilidade é a mesma coisa. Então, para se ter célula saudável, não é só tomar o ácido fólico. Você precisa fazer, né? Inclusive, para melhorar a fertilidade, chás que eu vou indicar aqui, tá tomando aí pelo menos 3 meses antes, que é o ideal. O mundo ideal seria 6 meses, mas a gente sabe que ninguém faz. Então, 3 meses está muito bom. E no último congresso, agora que vocês, né, viram aí que eu participei em São Paulo, que foi semana passada, se fala em 4 meses, tá? Então, aumentou mais um mês aí, quando a gente pensa no tempo bom para trabalhar o terreno, para deixar o terreno mais fértil. A gente sabe que não é em qualquer terreno que a gente planta que vai dar feijão, né, milho, o que for. A gente não precisa primeiro preparar o terreno, né? Eu sempre vejo minha mãe falar, tem que arar a terra quando tá no tempo. Então, da mesma forma, é a fertilidade. Então, se a mulher quer melhorar essa fertilidade dela, né, tem que ser aí um tempo ideal de 3 a 4 meses, seria muito bom. E lembrando que é o casal. Então, o homem também precisa se preparar com a mulher durante esses 3, 4 meses. Depois que a mulher engravidar, ele tá livre para fazer o que ele quiser e comemorar, né, a gravidez, a gestação. Mas até antes da mulher estar grávida, faz parte da fertilidade, de melhorar, de fazer esse preparo aí o homem também. Porque muitas das vezes o homem tá lá com hemograma, né, com espermograma muito ruim, com deficiências de quê? De cálcio, de zinco, de magnésio, que é o que vai formar o espermatozoide. O espermatozoide nada mais é do que isso, nutrientes. Então, se o homem não faz exercício físico, se o homem come muito mal, se o homem se alimenta sempre na rua, o que é que vai acontecer, gente? Um espermatozoide ruim, um espermatozoide com dificuldade, inclusive, de locomoção. Né? Então, para o espermatozoide, inclusive, fecundar o óvulo, o que é que ele precisa fazer? Percorrer aí, subir uma ladeira, como eu costumo falar, para chegar e fecundar esse óvulo. E aí, se ele não tá com a nutrição boa, excelente, essa mulher também vai ter dificuldade de engravidar, por mais que esteja tudo ótimo com ela. Então, o homem também precisa fazer parte aí. Então, fertilidade é o casal. E aí, depois que a mulher tá grávida, o homem tá liberado, certo? Então, o que é que melhora a fertilidade? Quais são os chás, né? Alguns chás que eu vou estar passando aqui que melhora que melhora a fertilidade, desculpe, para essa mulher tá, né, se deseja engravidar, tá? Consumindo aí no seu dia a dia, de 1 a 3 vezes ao dia, tá, gente? Se a gente quer ter saúde, principalmente, né, nesse caso aumentar a fertilidade, é tomar chá 1 a 3 vezes ao dia, tá certo? Então, quando a gente pensa em fertilidade, o que é que piora, né? O que é que dificulta, inclusive, essa mulher de engravidar? O que é que faz demorar mais? Então, a gente tem a inflamação,
uma das principais causas. Então, a mulher inflamada, ela não consegue, né, engravidar tão rápido. A gente tem a intoxicação, que pode ser aí por metais pesados, por poluentes, por exemplo, né, do dia a dia. Disbiose, predominância estrogênica, que são alterações hormonais na tireoide, insulina, né? Eu peguei paciente recentemente que tá fazendo, inclusive, tratamento por conta disso, estava inflamado, estava com anemia, estava com desbiose, então a gente está trabalhando isso. Então são consequências da inflamação, intoxicação por metais pesados ou por, né, toxinas ambientais, desbiose, que pode estar dificultando aí essa mulher de engravidar. E predominância estrogênica, ou seja, alteração hormonal, insulina, tireoide, tudo isso pode dificultar a gestação dessa mulher. Quais são os chás que eu mais indico? A live de hoje é para quem quer filhos. Minha conta já está encerrada. Mas manda para as amigas aí, Dira, que tá tentando, certo? Já fechou a fábrica, né? Então, quais são os chás que eu gosto de estar indicando, né? Para aumentar essa fertilidade aí. Durante esse período de 3 a 4 meses, como eu falei, que é o ideal, o tempo ideal. Chá de camomila, chá de jasmim, chá de gengibre, chá de hortelã, chá verde, certo? Erva doce, folhas de framboesa, romã e boldo. São esses 10 chás que eu citei para vocês, que eu mais gosto de prescrever e que mais tem estudos mostrando aí que melhora a fertilidade. Quando a gente vem para suplementação, que também, né, é muito bom estar fazendo parte aí desse período, tanto do homem quanto da mulher, como eu falei, a fertilidade, a gestação antes da mulher engravidar, é o casal e não é só a mulher, certo? Coenzima Q10 é excelente, ômega 3, principalmente DHA, certo? Então, a composição maior de DHA, L-carnitina, vitamina D, astaxantina, né, que são substâncias antioxidantes, excelente aí para melhorar a energia, disposição e saúde da ovulação da mulher, dos óvulos da mulher, certo? Licopeno, vitamina E, vitamina A, vitamina C, NAC, certo? Que é substâncias também, como eu falei, antioxidante, que vai melhorar o fígado, a detoxificação do fígado. Olha o que eu falei lá em cima, que uma das consequências é a intoxicação por metais pesados ou poluentes. E aí essas substâncias aqui vai agir diretamente na mitocôndria, no fígado, para estar melhorando essa fertilidade, tanto da mulher quanto do homem, que como eu falei, é o casal, certo? Complexo B, principalmente B6, B9, B12, é essencial. Então, não é só dar para a mulher 3 meses antes, como a gente costuma ver muito. B9, que é o ácido fólico. Ácido fólico é péssimo, porque não está na forma ativa. A gente só consegue absorver metilfolato. Ácido fólico é uma forma utilizada pela indústria, só que a gente só consegue absorver metilfolato, que está presente na natureza. Então, o ideal é metilfolato. Ferro, zinco e selênio, é o que eu falei anteriormente, o espermatozoide do homem é rico em selênio, em zinco. Então, se o homem tem uma alimentação ruim, se ele está inflamado, se ele tem resistência à insulina, se ele tem gordura no fígado, precisa fazer parte aqui, tanto o chás quanto a suplementação e a suplementação específica para, né, cada caso. Então, precisa fazer parte aí para aumentar essa fertilidade do casal, porque é o casal até a mulher engravidar. Quando a gente vem para Santo Delgado, né, que para quem me acompanha aí mais diariamente sabe que eu estou num curso que fala sobre a medicina de Santo Delgado, que foi uma freira, que foi uma médica, que foi uma nutricionista, uma antropóloga, que naturalista. Então ela trabalhava com pedras, com alimentação, com chá, por exemplo. Eram as indicações de tratamento para todas as doenças que ele indicava: jejum, chá, pedras e alimentação. Então, segundo o Santo Delgado, se você quer aumentar se você quer aumentar a fertilidade, usar pedra, né? Ela indica, por exemplo, pedra de berilo, que aí você compra e você coloca na bolsa, você coloca, né, no local que você trabalha. Então, por exemplo, quem me acompanha também vê que eu já tenho pedras, porque eu tô fazendo um curso e eu comprei pedras
para estar usando a cada período. Então, eu tenho uma caixinha de todas as pedras que ela indica, com cada indicação. Então, eu vou sempre trocando aqui. Quando eu tô estressada, eu boto a pedra do estresse. Quando eu tô com sono ruim, eu coloco a pedra do sono para melhorar o sono. Então, ela tem indicação de pedras, tá? A pedra tem energia, né? As pedras têm energia. Tudo é energia. Então, a gente capta essa energia aí e aí melhora essa fertilidade com as pedras. Então, a pedra para melhorar a fertilidade que ela indica é a pedra de berilo, tá? Quais são os alimentos que ela indica, tanto a ela, que é da medicina, né? De Santa Delgarda, como eu falei, quanto a medicina Ayurveda, que também é uma prática que eu utilizo muito na minha prática clínica. Então, eu não trabalho só com a nutrição, eu aplio, né, o meu trabalho com a nutrição, com a medicina de Santa Delgarda agora. Eu aplico medicina tradicional chinesa há 2 anos e eu aplico medicina tradicional Ayurveda há 1 ano. Então, eu só venho complementando com... como é que fala? Com medicinas complementares, tá? Como eu falei. E aí, a medicina Ayurveda e a medicina de Santa Delgarda, o que é que ela indica para as mulheres quando está, principalmente no período fértil, consumir e depois quando está grávida, principalmente lá no 3º trimestre de gestação? Alimentos ricos em gorduras. Por quê? Alimentos ricos em gorduras tem todos esses nutrientes que eu falei com vocês aqui. Tem zinco, tem selênio, tem vitamina A, tem vitamina D. Então, assim, medicina de Santa Delgarda há mais de 800 anos atrás, não se tinha estudos, mas ela já sabia, já indicava isso, já fazia essa indicação, mesmo sem saber desses estudos atuais que a gente tem hoje. A medicina Ayurveda já indicava isso também há 5.000 anos atrás, mesmo sem os estudos que a gente tem hoje. Então, quando a mulher está no período fértil, por exemplo, ela deve aumentar o aporte de gordura, que vai ter todos esses nutrientes que eu acabei de falar para vocês. E quais são esses alimentos que é indicado? Mocotó, vocês viram que eu coloquei mocotó, tô fazendo mocotó hoje para consumir aí, inclusive aqui depois da live. Azeites, castanhas, ovos com gema. Então, são alimentos que melhoram a fertilidade. A mulher deve consumir principalmente uma maior quantidade quando está no período fértil para melhorar essa ovulação dessa mulher, tanto a mulher quanto o homem, tá? Mocotó, rabada, inclusive ontem prescrevi para uma paciente minha que está, né, tentando engravidar também, e prescrevi para uma gestante que já está no 3º trimestre de gestação. Então, quem não viu a primeira live, que é sobre gestação, que eu falo de alimentos, da dieta em si, vai no YouTube ver para depois complementar com essa. Então, medicina de Santa Delgarda e a medicina Ayurveda indica, principalmente no período fértil da mulher, tá? Ela tá consumindo mais esses alimentos aí, mocotó, rabada, ovos, azeite, castanhas, para melhorar essa ovulação dela, certo? Quando a gente fala de exames, o que é que se deve avaliar numa mulher que está tentando engravidar e que não consegue? Então, eu pego o paciente que está tentando engravidar, tem 1 ano, tem 2 anos, tem 3 anos que parou anticoncepcional e não consegue engravidar. Fiz meus exames, Kátia, estão todos bons. Quando o paciente chega pra mim e fala assim, eu fiz meus exames, está tudo ok, eu já tenho medo. Eu falo, calma aí, como é que você tem? Seus exames estão todos ok, inclusive os exames de hormônios, e você está tentando engravidar, tem 3 anos e não consegue, tem alguma coisa errada. Eu peguei uma paciente mesmo outro dia, né, tô atendendo ela, a gente tá fazendo um tratamento aí, e ela me trouxe um monte de exame, inclusive ela tava muito ansiosa, porque justamente por isso, tem uns 3 anos que ela parou de tomar um anticoncepcional e não engravida. Eu falei, tem alguma coisa errada, não tem condições. Até porque a gente tem uma tabelinha que eu também falo lá na primeira live de tempo que a mulher, dependendo da idade dela, leva para engravidar. Então, se a mulher tem 20, eu não lembro de qual, tá, gente? Mas tá na primeira live. Então, tem, sei lá, se a mulher tem lá 25 anos, ela tem um período X para engravidar. E aí, o que é que ela tem que fazer? Se ela não engravidou durante aqueles 3 meses, estou chutando aqui, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, preciso investigar. E aí, quando ela me trouxe os exames dela, que segundo a médica que avaliou, tava tudo ok.
Aí eu falei, vamos lá, vamos com calma, que tem muita coisa aqui. Então, a paciente tinha inflamação, tinha resistência à insulina, tinha disbiose e tinha alteração na tireoide. 4 situações que nunca ia fazer com que essa paciente engravidasse. E tem mais, ainda falei com ela. Se você engravidar, sei lá, por um milagre, não sei que milagre também acontece, depende muito da fé da pessoa, você corre o risco de ter aborto, porque a sua tireoide está muito alterada. O TSH dela estava com mais de 4. Então, até para se engravidar, é o que eu falei lá em cima de causas de infertilidade: inflamação, disbiose, resistência à insulina, intoxicações por metais pesados e predominância estrogênica, que tem aí ou insulina alterada, ou cortisol, ou tireoide. Então, vários hormônios, né? Então, predominância estrogênica é alteração hormonal de forma geral. E aí, essa paciente estava ficando cada vez mais ansiosa, porque, segundo o médico que avaliou os exames dela, estava tudo normal. Quando eu olho os exames, tem essas 4 bombas para a gente trabalhar. Então, foi o que eu falei para ela, você só ia ficar cada vez mais ansiosa, piorar cada vez mais sua tireoide e você nunca ia engravidar, porque você não tem como engravidar, só se for um milagre, como eu falei, com esses exames aqui. Então, a gente tá tratando, né? Então, não é um caso isolado esse que eu peguei, que eu falei aí agora recentemente. Então, eu já atendi várias pacientes com desbiose, com anemia, com inflamação, a gente tratou, e depois que tratou, 4, 5, 6, 7 meses depois, a mulher engravidou. Então, é como eu falo, não tem como engravidar se o teu corpo tá sofrendo ali com inflamação, com estresse, com ansiedade. Então, a gestação, né, gestar é um período muito complexo no organismo da mulher. Não tem como acontecer uma gestação se a mulher tá muito estressada ou se a mulher tá muito ansiosa. Porque já é muito estresse pro corpo, já é muito dano pro corpo. Como é que ele vai gestar? É praticamente impossível. Pode acontecer? Pode, mas é impossível. E com a alteração hormonal, então, nem se fala. Tá? Então, precisa se avaliar quais são os exames que normalmente eu costumo pedir para se avaliar. E outra coisa interessante também, que essa paciente, nessa paciente que eu tô falando com vocês, chegou para mim, ela chegou sem o principal hormônio que é ideal se pedir para saber como é que tá a sua reserva ovariana. Ela veio para mim sem o hormônio antimuleriano, que a gente mede aí nesse hormônio antimuleriano a reserva ovariana da mulher. Como é que ela tá? Então, é um hormônio muito importante para estar se avaliando durante, né, a fase tentante da mulher. E por que ela não tá conseguindo? Porque muitas vezes eu pego uma paciente com hormônio antimuleriano, gente, baixíssimo, e não tem como engravidar. Ele tem que estar ali no mínimo 1,2. Essa paciente em questão, mesmo o hormônio antimuleriano dela estava 0,69, alguma coisa assim. Então, é o que eu falei, nunca vai engravidar. Precisa tratar tudo isso daqui, tá? Então, quais são os... outro erro que eu cheguei com ela, lembrei aqui, que ela veio pra mim. Ela estava tomando ácido fólico ao, sei lá, 1 ano. Um erro muito grande, né? Eu já falei para vocês que o ácido fólico é uma forma inativa do metilfolato, da vitamina B9. Então, não existe na natureza ácido fólico, aí foi criado pela indústria. Para a gente absorver, tem que ser B9, que é prescrita como metilfolato, que é a forma ativa da vitamina B9 e não o ácido fólico. Então, ela chegou para mim tomando, inclusive, ácido fólico há 1 ano. Aí eu solicitei para ela, obviamente, que o exame de ácido fólico. O exame de ácido fólico, né, a suplementação de ácido fólico se prescreve muito com o intuito de formação do tubo neural, né, para não ter espinha bífide, por exemplo. Só que as pessoas às vezes esquecem, né, eu digo as pessoas, os profissionais de saúde, né, ou não estudam, ou não sei, esquece que o excesso de ácido fólico pode trazer problema, inclusive risco de aborto. O valor ideal de ácido fólico no organismo é no máximo 17. E essa paciente estava tomando ácido fólico há mais ou menos 1 ano. Aí eu solicitei para ela, obviamente, o exame, e ela trouxe o exame para mim. O ácido fólico dela, o metilfolato que ela estava utilizando aí, né, o ácido fólico na verdade, o exame dela deu 25.
ou seja, altíssimo, quando o máximo é 17. Não chegar nem a 20. Ou seja, estava com excesso de ácido fólico no organismo, que depleta complexo B todo. Vitamina B12, que a dela inclusive estava abaixo, vitamina B6, que inclusive estava abaixo. Então, é o que eu sempre falo, para suplementar, precisa ter exames, porque a gente não tem bola de cristal para saber quanto que tá no sangue. Da mesma forma é com tentante, é com gestante, precisa suplementar, mas para suplementar com segurança, precisa ter exame de sangue para saber como é que o teu corpo, o teu organismo, que o teu sangue está respondendo e quanto que ele está necessitando, porque o excesso também traz prejuízo. Então, o excesso de ácido fólico na mulher que está tentando engravidar e depois que engravida, corre risco de aborto. Então, não é tomar sem avaliar exame, é avaliar exame, suplementar e depois avaliar para ver como é que tá isso daí. E aí, óbvio que quando ela trouxe o exame para mim, eu pedi para ela suspender, né? E depois conversar com a médica dela, porque já tava 25, tava muito alto. Então, só vai trazer prejuízo, né? Então, não tem necessidade. Então, quais são os exames que eu costumo solicitar quando a mulher tá tentante aí para engravidar, né? TSH, ácido fólico, hormônio antimulheriano, que é essencial, como eu falei aqui, tem que saber como é que tá. Metais pesados, é essencial. Uma mulher que tá com intoxicação, como eu falei, né? De metais pesados, de poluentes, não vai engravidar, porque o corpo fica em estresse oxidativo o tempo todo. E não tem como ter produção de hormônios com esse excesso de toxinas no organismo. Fazer manejo de estresse, de ansiedade, que como eu falei anteriormente, uma mulher que tá com estresse e ansiedade no limite não tem como engravidar, né? Aí aqui eu vou abordar a questão de panelas, por exemplo. Então, o que é que leva a aumentar estresse, aumentar a ansiedade e também aumentar a intoxicação? Alumínio. Alumínio, chuva, arsênico, aquela, né? Onde é que tá arsênico, por exemplo? Tá no arroz. Onde é que tá alumínio? Tá no desodorante que você usa todos os dias, 2, 3 vezes. Tomou banho, passa na axila. Então, tem alumínio. Esse alumínio aumenta o risco de câncer, causa alteração na tireoide, causa infertilidade, pode causar o aborto também. Então, assim, precisa ter um cuidado aí. Por isso que eu solicito metais pesados também nos exames, além das vitaminas, dos minerais, como eu falei anteriormente lá em cima. E dependendo da pessoa, eu não vou pedir para a pessoa trocar todas as panelas que a pessoa tem em casa, obviamente, né, gente? Mas ter cuidado. Como é que deve ter esse cuidado? Ó, cozinhou, fez a alimentação, comeu, né, almoçou, jantou, sobrou alimento, não deixa na panela. Você vai tirar e vai guardar em vidro, se tiver quente. Se for, né, vasilha de plástico, espere esfriar e aí tira esse alimento e guarda na geladeira. Né? Eu não solicito também que troque todas as panelas. Eu, inclusive, uso panela de alumínio, mas tenho todo esse cuidado, tá? E aí, Teflon também tem que ter muito cuidado, porque às vezes a paciente fala bem assim, ah, mas eu uso panela de Teflon. Mas se você ela já tá ralada ali, tem alumínio e tá saindo todo o alumínio pra comida. Então, ter cuidado com desodorante, com panelas, aquelas notinhas de impressão que você paga com cartão de crédito. É cheio de alumínio, já falei isso aqui, inclusive, em stories aí. Então, ter cuidado, né? Então, tem que fazer esse manejo aí dessas pequenas coisas, pequenos detalhes que atrapalham muito a fertilidade e também vai atrapalhar quando você estiver grávida e quando você estiver amamentando, porque, inclusive, esse alumínio que está na sua corrente sanguínea vai para o leite. O bebê toma o leite, vai ficar um bebê irritado, choroso, não dorme de noite, você às vezes não sabe o que é. Será que está sendo avaliado enquanto essa mãe está gestante e enquanto essa mãe está amamentando? Será que está sendo avaliado metais pesados? Nunca peguei nenhuma mãe gestante que veio para mim com metais pesados. Eu sempre tenho que solicitar depois. Amamentando a mesma coisa, eu sempre tenho que solicitar, porque não tem. E aí depois não sabe porque é que o bebê tem cólica, porque é que o bebê tá estressado, fica choroso, não dorme, não quer mamar direito. Muitas das vezes é porque o leite, é porque a mãe tá ali com alumínio lá em cima, nunca foi avaliado na vida, e aí a mãe tá estressada e fica mais ansiosa e mais estresse também. Então, pelo um simples exame que deveria ser pedido para se avaliar. A gente pode, gente,
prevenir inúmeras doenças. Boa noite, Érica. Inúmeros problemas de saúde, tanto da mãe quanto do bebê, com exame. Então, a gente não pede exame à toa. Um exame de insulina, por exemplo, que a gente pede quando a mulher está tentando engravidar e quando está gestante, é justamente para fazer com que a mãe não ganhe peso demais na gestação. A gente vai controlar isso aí de acordo com o exame. É para fazer com que quando já estiver grávida, na verdade, fazer com que ela não tenha picos de insulina muito alto, que depois desenvolva resistência à insulina e depois fique diabética. E aí eu já falei lá na primeira live, eu acho, que uma mulher que tem diabetes gestacional na gestação, ela pode ter diabetes depois, até 10 anos. Então, a mulher engravidou, teve diabetes gestacional, ganhou muito peso na gestação. Se passou 10 anos, o filho dela fez 10 anos, ela pode ter diabetes por conta dessa gestação de 10 anos atrás. Olha como é importante avaliar a glicemia, a insulina. É muito importante, tá? Então, precisa avaliar esses exames e aí ter cuidado com a questão de metais tóxicos, como eu falei, de metais pesados de forma geral. Segundo o Santo Delgarda, não é indicado, quando a mulher está tentando engravidar, comer alguns venenos na cozinha. Quais são esses venenos da cozinha para Santo Delgarda? Alho poró, carne de porco e robalo, que é um tipo de peixe, tá? Segundo ela. Então, ficar atenta a isso também. E aí, fazer o quê? Consumir os alimentos que ela indica: mocotó, rabada, ovos, abacate, azeite, tá? Que vai, inclusive, melhorar aí essa fertilidade. Então, a mulher engravidou, tá? Então, fechou aí gestação, fertilidade, que é o casal, como eu falei, tem esse cuidado todo, tanto dos exames quanto das suplementações lá, que eu dei pra vocês aí. E aí, a mulher engravidou, então, tá gestante. Quais são os chás que a mulher deve tomar durante a gestação? Chá de gengibre, chá de camomila, chá de alecrim, chá de melissa. Na minha gestação, gente, eu tomei todos os chás que você imaginar. Tomei canela, tomei boldo. O problema que as pessoas falam que não pode tomar é o seguinte: não tem estudos mostrando os malefícios do chá, porque nenhuma grávida quer se submeter a estudo, não é isso? Para avaliar o que é que pode causar ou não. E o segundo grande problema é o seguinte: as pessoas chegam para mim tomando 1 litro, 2 litros de chá por dia. Não é uma quantidade de chá seguro. Chá seguro, a quantidade de chá seguro, quem é meu paciente sabe, é no máximo 600 ml ao dia de chá. Olha o que eu falei no início da live. Chá, para ter saúde, você precisa tomar de 1 a 3 vezes ao dia. Então, são 200 ml 3 vezes ao dia, que vai dar aí o quê? 600 ml. Então, a segurança de chás, né, de quantidade de chá que você vai tomar durante o dia com segurança para não te trazer nenhum problema, é 600 ml. 200 de manhã, 200 no meio da manhã, 200 no meio da tarde e 200 ali no finalzinho da tarde ou antes de dormir. Então, fechar 600 ml. Não mais do que isso. Então, como eu falei, na minha gestação eu tomei chá de boldo, eu tomei chá de canela, que o pessoal diz que é abortivo. Eu tomei tudo isso. Mas por quê? Porque eu sabia a quantidade que eu deveria tomar. E não ia tomar aí a quantidade que o pessoal chega pra mim tomando, que é 1 litro de chá. Então, mas o que é que eu indico pra vocês, né? A não ser que vocês estejam sendo acompanhados por um profissional de saúde que entenda dessa questão aí, vai estar te orientando, porque também tem os chás que a medicina Ayurveda indica, tem os chás que a medicina tradicional chinesa indica, mas aqui eu tô falando pra vocês dos mais populares que dá pra tomar tranquilo, sem problema nenhum, né? Mas volto a falar, pode ser tomado outros chás, como eu tomei na minha gestação toda, e não tive problema nenhum, como vocês viram aí. A questão é, eu tomava 150 ml de chá de boldo para dar um aporte pro fígado. Eu tomava 100 ml, 150 ml de chá de alecrim de manhã para dar um aporte pro meu fígado, para melhorar a minha digestão. Entende? E não é tomar 300, 400, 500 ml como as pessoas querem tomar. Então, gengibre, camomila, alecrim e melissa são os chás indicados. O gengibre é muito bom para a questão de enjoo, de náuseas, de vômito, ajuda muito. Outra coisa muito importante que eu ia me passar e acabei lembrando. Vocês viram que quando eu estava no congresso, eu até coloquei um recortezinho de uma paciente, seguidora minha aí, que ela disse que passou os 9 meses da gestação dela todo
tendo náuseas, vômito, e não teve nenhum medicamento que melhorasse. Por quê? Ela falou que a médica dela na época, né, prescreveu alguns medicamentos, mas nenhum melhorou. Por quê? Náuseas, enjoo e vômito na gestação, que se diz que é normal, não é normal, infelizmente, né? Ou felizmente não é normal ter náuseas, ter enjoo, ter vômitos no primeiro trimestre de gestação. Eu não tive nada disso, tá? Não é normal. Por que é que isso acontece? Deficiências de nutrientes. E a mesma coisa serve para desejos. Eu tenho desejo disso, eu tenho desejo daquilo, Não é normal. Isso é deficiências de nutrientes. Isso está faltando nutrientes na sua corrente sanguínea, no seu organismo. E aí vem esses sinais de desejo, tá? Então, esses sinais aí é justamente o teu corpo te alertando que tá faltando alguma coisa. Precisa avaliar, fazer exames e avaliar como é que tá vitaminas e minerais para suplementar. Então, essa paciente que eu falei que é seguidora aí, que teve enjoo os 9 meses todos, que nada melhorava, era simplesmente deficiência de vitamina do complexo B. Principalmente B2 e principalmente B9. Tá muito ligado a náuseas, vômito e enjoo durante a gestação. E nenhum medicamento vai melhorar isso, porque isso aí não é causado por falta do medicamento, e sim por falta de nutrientes. E por isso ela disse que trocou todo, né? Fez várias prescrição de remédio e nada melhorou, porque não foi o medicamento, a falta do medicamento. Entende? Então precisa avaliar vitaminas e minerais, avaliar exames, para fazer a suplementação direitinho e a mulher, né, quando estiver gestante, não ter nenhum problema, porque nada que vocês têm durante a gestação é normal. É enjoo, é dor de cabeça, é isso, é aquilo, é desejo. Isso é só deficiências nutricionais. Só isso. Que precisa suplementar e você não vai ter nada, certo? Então, dosar os exames é muito importante. Quando a gente vem para a suplementação da mulher já grávida, tá? Que são outras, então lá na fertilidade a gente tem outros suplementos. Na gestação eu vou ter aí de importante durante essa gravidez toda, o trimestre, né? Os 3 trimestre todo, certo? Vitamina D, vitamina E, vitamina C, complexo B todo. Olha o que eu falei da paciente. Enjoo, náuseas e vômito. Tava faltando um complexo B para essa mulher. Por isso que ela passou 9 meses tendo enjoo e nada melhorava, tendo vômito e nada melhorava, justamente por isso. Não foi prescrito para ela. Ferro, zinco, selênio. Ferro, zinco, selênio e magnésio, por exemplo, tá muito ligado à questão de vontade, desejos que as pessoas têm do nada. Eu tenho desejo disso, eu tenho desejo daquilo. Simplesmente falta de zinco, de ferro, de selênio. Deficiências nutricionais, está muito baixo. Não foi suplementado, não foi olhado para isso. Ômega 3, principalmente DHA, que vai, inclusive, diminuir o risco de depressão pós-parto, vai melhorar a inflamação. Toda grávida, gente, ela tem um grau de disbiose, por isso que é importante cuidar muito da alimentação. Então, eu costumo dizer o seguinte, todo mundo quer engravidar, todo mundo entre aspas, né? As pessoas que querem engravidar pensam que é só engravidar, só gestar e aí fazer suas vontades. Comer o que quiser, porque eu tô de desejo, porque eu vou aproveitar que eu tô grávida e depois eu corro atrás. Só que se você faz o que quiser durante a gestação, você vai ganhar muito peso, você vai ter risco aí de desenvolver vários problemas, como eu falei, né? Pré-eclâmpsia, hipertensão, resistência à insulina, diabetes gestacional, e aí depois, até 10 anos depois, você pode, inclusive, correr o risco de ficar com diabetes, como eu falei, alteração na tireoide. Então, eu tenho paciente, eu li no livro, eu nunca tinha pegado nenhuma paciente com alteração na tireoide, com hipotireoidismo. E aí eu vi que depois da gestação a mulher poderia ficar com hipotireoidismo. E eu nunca tinha pegado nenhuma paciente. Quando eu terminei de ler o livro, eu atendi uma paciente que ela ficou com hipotireoidismo depois da gestação dela. Por que isso acontece, Kátia? Porque na gestação é um momento, como eu falei, bem complexo. A gente demanda de muitos nutrientes.
E nenhuma mulher, nenhuma pessoa consegue atingir as necessidades nutricionais só da alimentação. Quando eu falo nutricionais, de micronutrientes, tá? Vitaminas e minerais, mais de carboidrato, proteína e gorduras, consegue sim, não precisa suplementar. Raras as exceções que precisa, né? Suplementar, por exemplo, proteína, por conta do aporte maior no segundo trimestre. Lá na primeira aula vocês viram isso daí. Então, vitaminas e minerais, todo mundo precisa suplementar. É impossível a mulher conseguir atingir as necessidades dela só com a alimentação. Por mais que ela coma um pratão de salada, legumes, frutas, não consegue, precisa suplementar. Para diminuir vários problemas de saúde, como eu falei, né? Então, durante a gestação, uma demanda muito grande desses nutrientes, que são nutrientes que a tireoide trabalha. E aí, se não tem suplementação certinha a cada trimestre, vai acontecer o quê? Declínio, durante a gestação não acontece nada. A mulher pariu, aí o corpo começa a se auto-atacar, no caso dela, a tireoide. Então, foi justamente o que eu li, depois atendi ele, aí eu fiquei, nossa, né, nunca tinha pegado ninguém. Mas como eu costumo dizer, os livros não mentem, os artigos não mentem, tá? Só para comprovar aquilo que a gente vê de fato na prática, no dia a dia. E fibras, na live 1 eu falo que que o consumo de fibras na gestação melhora, inclusive, seu filho de ter problemas respiratórios depois que nascer. Você veja que interessante. O que isso acontece? Tudo tem uma explicação. Acontece que a microbiota intestinal dessa criança é formada, obviamente, quando está na sua barriga. Depois que ele nasce, quando o parto normal, parto natural, né? Via vaginal, a microbiota dele é bem melhor ainda, porque tem contato ali com as bactérias da vagina, né? Do canal anal e tudo mais. Inclusive, tem médicos que faz parto cesariano fora do Brasil, inclusive, por exemplo, que quando o parto é cesariano, por alguma complicação, a mãe não pôde parir normal, o que é que ele faz? Ele pega um pano limpo, passa na região vaginal dessa mulher e passa no bebê todo, para esse bebê ter contato com as bactérias intestinal da mãe, para passar para o bebê e aí melhorar essa microbiota intestinal dessa criança e esse bebê ter uma imunidade melhor. Então, comer fibras na gestação de forma adequada não é só para você ir no banheiro todos os dias, que é outro mito muito grande que se fala. A mulher tá grávida, óbvio que a progesterona, né? A progesterona aumenta, tende a ficar ressecada, mas isso você só vai ficar sem ir ao banheiro ressecada com constipação se você não comer fibra e se você não tomar água. Aí sim acontece. Na minha gestação, eu ia no banheiro de 2 a 3 vezes, todos os dias, porque eu sabia da importância das fibras para melhorar a imunidade e eu sabia da importância das fibras para ir no banheiro todos os dias. Então, eu comia uma quantidade recomendada todos os dias para não ter nenhum problema. Então, é essencial tá fazendo. Quando a gente vem para a vitamina D, por exemplo, gente, essa vitamina D ela tem que estar no mínimo 40. Eu pego gestante com vitamina D de 15. Aumenta o risco de pré-eclâmpsia, aumenta o risco de hipertensão, tanto na gestação quanto depois, tá? Então, precisa ter esses nutrientes aí, como eu falei, de forma avaliada nos exames e de forma suplementada, de forma individualizada a cada trimestre, tá? Porque senão vai vir problema durante a gestação, muito cansaço, muita fadiga, esquecimento, porque tudo isso, né, as pessoas falam que é normal, mas o normal é porque tá faltando nutrientes, tá faltando nutrição aí. E aí, quando a gente vem também lá pro terceiro trimestre, já falei na primeira live, como eu falei, mas só enfatizando aqui. Terceiro trimestre de gestação, que é quando a gente precisa de mais gordura, porque tá finalizando a formação aí do cérebro do bebê. No nosso cérebro tem muita gordura, tá? Rabada, mocotó, dá preferência a muitos vegetais verde escuro, então diminui a quantidade de carboidrato, aumenta vegetais e um pouco mais de gordura nessa alimentação. Abacate, castanhas, coco, azeite, mocotó, rabada é essencial. Olha o que eu falei.
Medicina Santa Delgada recomenda, Medicina Ayurveda também recomenda. Mocotó, caldo de ossos, que é rico em gordura e é rico desses nutrientes que a gente precisa consumir durante a gestação toda. Então, não é à toa que tem essa recomendação. O ideal é que seja alimentos orgânicos, né? Ah, mas não é a realidade de todo mundo, a gente não encontra. Ótimo, mas que mesmo assim consuma, de preferência, alimentos, comida de verdade, natural, do que alimentos industrializados, cheio de conservantes, de aditivos alimentares, de açúcar, de sódio. Se der para comer orgânico, ótimo. Não dá, compra com agrotóxico que vai fazer higienização. Cuidar do fígado com chazinho de alecrim, com chazinho de erva doce, para melhorar com chazinho de gengibre, que vai melhorar, vai ajudar e fazer a detoxificação, tá? E cuidar dessa microbiota intestinal com fibras, com vegetais, como eu falei, com frutas, tá? Para que tenha, de fato, aí um intestino saudável. E esse intestino saudável, ele vai repercutir na saúde futura do seu filho. Então, como eu falei, as pessoas querem gestar, mas quer aproveitar que está gestante para fazer tudo que tem vontade e justificar a gestação. É porque é vontade, é porque é desejo, é porque isso, é porque é aquilo. E não pensa nas consequências depois, né? Porque não é só porque está gestante que pode fazer o que quiser. Quando você está gestante, você tem que pensar na sua saúde depois e na saúde do seu futuro filho. Você quer estar todo dia em hospital, você quer estar todo dia levando seu filho num pediatra porque está com isso, está com aquilo, não aceita isso, não aceita aquilo. Então tem que se pensar. Não é simplesmente só engravidar e fazer o que quer. Eu costumo dizer o seguinte: engravidou, você tem que pensar agora no seu filho. Esqueça suas vontades, esqueça seu desejo. Se você tá com muita vontade, com muito desejo, é porque é o que eu falei aqui com vocês. Tem deficiências nutricionais, porque não é normal ter essas vontades, ter esses desejos, ter vômito, ter ânsia de vômito, ter enjoo. Não é normal. Tá faltando, tem coisa errada aí no teu organismo, ele só tá te avisando. Certo? Dúvida, gente, 5 minutinhos pra dúvida. Então, é isso daí. Quem não assistiu a live 1, vai assistir para entender que lá eu falo da alimentação de cada trimestre. Aqui foi já, né, priorizando, como eu falei, os exames, os chás, a suplementação, certo? E a indicação aí de Santa Delgada e da medicina tradicional chinesa, que eu utilizo muito, e também da medicina Ayurveda. Dúvidas? Vocês deram a sugestão, né, na última enquete que eu fiz, tem umas 4 semanas, aí 3 semanas, não sei. Alguém pediu, né, para fazer uma live de introdução alimentar, como era que fazia, que não sabia, enfim. Fiz a caixinha lá de perguntas. Algumas pessoas, acho que não, algumas pessoas não, a maioria, na verdade, né, decidiu que sim, que queria, que foi a que venceu. Eu vou abrir depois uma caixinha, assim que terminar a live, com o tema da próxima live. Se vocês vão querer, de fato, essa introdução alimentar, ou então sugestão para outros temas de live. Então, quem nunca viu as lives que a gente já fez anteriormente, vai no YouTube, dá uma conferidinha que a gente tem lá. Pré-treino, café, por que eu não emagreço? Então, tem tireoide, tem várias lives já, né? Lá no YouTube, com temas que já foram abordados aqui. Dúvida, gente, em relação à questão de fertilidade e gestação? Alguma dúvida? Se não, a gente vai ficando por aqui. E aí eu vou abrir a caixinha de perguntas e vocês colocam aí o que é que vocês querem para a próxima semana de tema pra gente trabalhar, tá certo? Beijos e boa noite.